Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui respondendo as minhas alunas agora e me surgiu uma dúvida aqui que eu achei muito interessante. Eu estava orientando uma aluna agora sobre isso, mas eu achei que esse assunto podia gerar um vídeo explicativo para que eu pudesse alcançar aí cada um de vocês, porque é uma coisa que provavelmente vai acontecer com todos vocês que estão me assistindo agora. Então, como vocês já viram aí no título do vídeo, é contratação de funcionários. Alina, quando é que eu devo contratar funcionários? Quando é que eu devo contratar alguém para me ajudar? Eu abri o meu negócio, abri meu salão, abri meu espaço, eu já devo contratar alguém? Essa foi uma dúvida que eu tive no meu negócio. Lá no início eu tive dificuldade na contratação, eu tive dificuldade em identificar o momento certo de contratar alguém para me ajudar. Só que hoje, com uma realidade totalmente diferente, com a equipe grande, toda a minha equipe agora tem uma função específica, eu já tenho um salão montado, eu já tenho uma equipe toda montada, então hoje eu consigo dizer para vocês quando é que vocês têm que contratar. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer, como vocês têm que pensar no momento da contratação, e vou dar 12 sinais, vou dizer para vocês 12 sinais para vocês identificarem aí na realidade de vocês. E se você tiver algum sinal desses que eu vou passar para vocês agora, talvez seja a hora de você pensar em contratar alguém ou em contratar uma equipe, tá bom? Então vamos começar o vídeo. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês aqui é que esse momento da contratação é uma coisa boa, significa que vocês começaram o negócio de vocês, que vocês estão dando certo no negócio. Então, primeiro vocês têm que encarar isso como uma coisa boa. Se vocês encararem em contratar um funcionário como uma despesa, uma coisa que vai trazer um peso para sua empresa, isso de fato vai ser uma coisa ruim. Então, primeiro de tudo, internalize que isso é uma coisa boa. Todo mundo passa por isso e isso é um marco na sua empresa. Não adianta você querer crescer o seu estúdio, o seu salão, seja lá onde você atenda. Não adianta você expandir o negócio sozinho, porque não vai dar certo, tá? Então, primeiro de tudo, encare isso como uma coisa boa, porque de fato é uma coisa boa. Se você está precisando contratar ajuda, é porque as coisas estão dando certo para você. Então, segue as dicas que eu vou te dar agora para dar tudo certo, tá bom? Bom, a primeira dica de todas que vocês têm que prestar atenção é no momento certo de contratar um funcionário, tá? Se você acabou de começar e ainda não conseguiu atingir uma boa quantidade de clientes, não é o momento. Se você ainda dá conta de fazer tudo sozinho, se você ainda não tem uma rotatividade muito grande de clientes, também não é o momento, tá? Eu tô trazendo esse vídeo aqui para você que já sentiu que pode ser o momento de aumentar a equipe, então preste atenção no que eu vou falar agora. Se você estiver ansioso, estressado, nervoso ou muito desesperado para encontrar alguém, para e não contrate dessa forma, tá? Gente, o momento da contratação é um momento muito complicado porque é um casamento. Quando você coloca uma pessoa para integrar a sua equipe, aquela energia daquela pessoa vai integrar a sua vida e a sua rotina também. Então, vocês precisam ter muita cautela na hora da contratação. O primeiro de tudo, quando você for procurar alguém, encontra uma pessoa que seja parecida com você. Ela não precisa ser igual a você, não precisa saber o que você faz. Inclusive, essa vai ser uma das coisas que você vai precisar se preocupar depois, é ensinar essa pessoa que você vai contratar. Mas o que eu tô falando nesse momento é de personalidade, tá? Eu falo isso porque esse foi um ponto que pegou muito na hora que eu tava montando a minha equipe e, eventualmente, quando eu tenho que contratar uma pessoa ou outra, é uma coisa que eu presto muita atenção. Inclusive, eu peço a opinião, eu peço uma consultoria de amigas minhas que são de RH, que podem me ajudar com isso, porque essa parte de personalidade é muito importante na hora da contratação. Contrata alguém que você sinta que tenha inteligência emocional, tá? Isso numa conversa você vai sentir,
dando uma olhada nas redes sociais da pessoa, você vai sentir, através de uma entrevista, através do currículo. Pede o contato de experiências anteriores que essa pessoa tenha tido, para você entrar em contato e saber como é essa pessoa em um ambiente de trabalho, porque de fato essa vai ser a maior dificuldade que você vai ter. Você consegue treinar uma pessoa para fazer o mega ré como você faz, você vai conseguir dar um curso a essa pessoa, você consegue preparar tecnicamente essa pessoa para qualquer função. Porém, a personalidade da pessoa você não consegue moldar, tá? Você não consegue mudar completamente uma pessoa depois que você contrata. Então, você precisa prestar atenção na hora da contratação, antes de contratar, porque depois não vai ter jeito, você só vai se estressar e posteriormente demitir e começar o trabalho todo de novo. Então, presta atenção nisso, na personalidade da pessoa. A pessoa que você vai contratar, ela tem que ser parecida com você, ter os mesmos valores, ter a mesma motivação. A pessoa precisa precisar trabalhar, ela tem que ter uma necessidade de trabalhar, porque a pior coisa é você contratar uma pessoa que não precisa trabalhar, que ela vai quando quer, que não cumpre horário, que tem outras prioridades além do trabalho. Então, ela tem que ter os mesmos valores e a mesma motivação que você tem para trabalhar, tá? A pessoa tem que entender a sua visão e tem que concordar com a sua visão, com o seu tipo de trabalho, tá? Você tem toda uma motivação por trás de tudo que você faz, você tem uma motivação por trás do que influenciou você a trabalhar com mega ré, você tem uma forma diferente de ver o seu trabalho, de ver as suas clientes, de tratar as suas clientes. E a sua ajudante, o profissional que você vai contratar, ela tem que ser muito parecida com você nesse aspecto. E além da pessoa ter uma inteligência emocional, como eu acabei de falar para vocês, a pessoa tem que ser uma pessoa flexível e, acima de tudo, uma pessoa honesta, tá? Eu sei que isso é muito difícil da gente identificar no começo, é por isso que eu indico que vocês procurem sempre as experiências anteriores que aquela pessoa teve, para você conversar com alguém que já conviveu com aquela pessoa e sentir, pelo menos que seja o mínimo que seja, como aquela pessoa é. Então, essas são as características que eu acho que de cara, logo de início, você tem que procurar pessoas que as têm. Bom, e agora que eu já falei sobre o que você deve pensar na hora de contratar um funcionário, eu agora vou dar 12 sinais para vocês identificarem aí no dia a dia, para vocês sentirem se está na hora de você contratar um funcionário ou não. Porque a contratação no momento errado pode ser uma coisa muito ruim para o negócio de vocês que está começando agora. Então, prestem atenção nesses 12 sinais. Se por acaso você estiver passando por alguma dessas situações que eu vou falar aqui agora, liga esse alerta aí, porque pode ser que esteja na hora de você contratar alguém, tá? Preste atenção. Bom, e o primeiro sinal de que vocês precisam contratar alguém é se você estiver recusando o trabalho, tá, gente? Esse é o sinal mais óbvio de todos. Se você não estiver dando conta de fazer tudo, se você por acaso estiver recusando o trabalho por falta de tempo, por falta de alguém que possa te ajudar, para que tá na hora de você contratar alguém, tá? Você está tendo o maior trabalho do mundo de divulgar o seu trabalho, disseminar as técnicas que você trabalha, orientar clientes, e na hora que você consegue captar aquele cliente, você não tem tempo de atender, não tem condição de atender e acaba recusando aquele cliente que você demorou tanto para conseguir. Então, para o que você estiver fazendo, porque tá na hora de você contratar alguém se você estiver recusando o trabalho, tá? O segundo sinal de que você tem que começar a pensar em contratar alguém é se por acaso você identificou novas formas de você ganhar dinheiro dentro do seu negócio e você não consegue abarcar todos esses serviços. Deixa eu explicar. Vou te dar meu exemplo só para vocês entenderem, tá? Eu sou especialista em mega ré e o que eu faço dentro do meu salão é mega ré. Só que eu identifiquei lá atrás que eu poderia ganhar dinheiro se eu oferecesse química como progressiva, selagem, coloração, enfim. Se eu oferecesse para as minhas clientes serviços de salão. Como eu não sou cabeleireira e mesmo se eu fosse, como eu não tenho tempo de oferecer esses serviços,
estava na hora de eu contratar cabeleireiras para oferecer esses serviços dentro do meu salão, porque eu identifiquei que isso seria uma fonte de renda para mim, tá? As minhas clientes já estavam pedindo por esse serviço, então eu coloquei pessoas que fazem esse serviço para garantir esse faturamento, e esse faturamento paga as minhas cabeleireiras, tá? Então, esse é um ponto muito importante. A partir do momento que você identifica dentro do seu negócio, no seu estúdio, no seu salão, ou mesmo que você não atenda em salão, atenda em casa, se você identificar alguma nova fonte de renda, alguma forma de você conseguir ganhar dinheiro e que você não dê conta, tá na hora de você contratar alguém para te ajudar com isso, tá? E o terceiro sinal de que você deve pensar em contratar alguém é se os seus clientes, os clientes que você já tem, estiverem reclamando do seu atendimento, tá? Isso é uma coisa que pode acontecer com vocês e não significa que o seu atendimento especificamente seja ruim. Os clientes, as clientes sempre podem reclamar. Se você atrasar no atendimento, isso significa que você não está dando conta de atender. Se por acaso elas querem algum serviço e você não oferece esse serviço, enfim, se as suas clientes estiverem reclamando por falta de algum serviço ou por demora no seu atendimento, tá na hora de você pensar em colocar uma pessoa para te ajudar, tá? E o quarto sinal de que você pode pensar em contratar alguém é se a qualidade dos seus produtos e do seu atendimento tiver caindo, tá? Isso é uma coisa muito normal que pode acontecer também, principalmente quando você começa a ficar conhecida na sua cidade ou na sua região. Vai chegar uma quantidade grande de clientes e pelo fato de você ter que atender todo mundo, o seu atendimento pode não ficar tão satisfatório como antes, tá? A atenção que você dava antes a uma cliente pode cair um pouco pelo fato de você ter muitas clientes agora. A rapidez no atendimento, a rapidez na resposta das redes sociais pode demorar um pouquinho. Então, se a qualidade do atendimento estiver caindo e a qualidade dos seus produtos também estiverem caindo, por exemplo, na confecção dos cabelos, isso aconteceu comigo. Eu sempre confeccionei os meus cabelos no início, era sempre eu que confeccionava e aplicava. Chegou um momento que eu tinha tanta cliente que eu não estava mais conseguindo confeccionar da forma que eu fazia antes. Por exemplo, antes eu tinha um cabelo para confeccionar no dia, então eu fazia aquilo tudo com calma. Daqui a pouco eu tinha 10 cabelos para confeccionar no dia, então, pela lógica, aqueles 10 cabelos não vão sair com a mesma qualidade, porque além de confeccionar tantos cabelos sozinha, eu ainda tinha que aplicar. Então, chegou o momento que eu tive que contratar uma pessoa específica só para a confecção, para ter aquela pessoa direcionada e garantir a qualidade do meu produto, que é o que leva o nome do meu salão. Então, só para vocês entenderem, foi isso que aconteceu comigo. Eu sempre fiz sozinha, mas chegou um momento que eu não estava mais dando conta, que eu já estava sentindo a qualidade do meu produto caindo um pouco por causa da rapidez que eu tinha que fazer, por causa da quantidade. Então, eu identifiquei que eu tinha que contratar alguém ali para me ajudar. Essa foi a minha segunda funcionária. A primeira foi uma cabeleireira e a segunda foi uma funcionária para confeccionar. Inclusive, ela está comigo até hoje. E hoje eu tenho um time maior, hoje eu tenho 10 funcionários, divididos entre uma pessoa para confeccionar, uma pessoa para higienizar os alongamentos nas manutenções. Depois que a gente faz a retirada, a gente precisa higienizar aquele cabelo, então tira a cola, lava, hidrata, escova, enfim, a gente higieniza, deixa aquele cabelo novinho para voltar para a cabeça da cliente. Então eu tenho uma funcionária só para isso. Tenho algumas cabeleireiras, tenho uma manicure, tenho uma gerente, tenho uma recepcionista, eu tenho uma equipe grande fazendo coisas que eu não faço. E o quinto sinal que pode indicar que tá na hora de você contratar alguém para te ajudar é se você não estiver conseguindo acompanhar a sua contabilidade diariamente. Gente, isso é uma coisa que vocês têm que parar um pouquinho para conseguir sentir se vocês estão conseguindo acompanhar o dinheiro de vocês diariamente, tá? O faturamento de vocês, o caixa da empresa, todo o dinheiro da empresa
precisa ser cuidado diariamente. Se você não está mais dando conta de atender todas as suas clientes e dar conta da parte da contabilidade, está na hora de você contratar alguém para te ajudar com isso. Bom, e o sexto sinal de que você precisa contratar alguém é se você estiver precisando de alguém com habilidades específicas. Por exemplo, eu sou especialista em mega hair, eu só faço mega hair. Hoje, com 11 anos de profissão, eu sei fazer de tudo, tá, gente? Mas lá no início, como eu falei para vocês, eu precisava de uma pessoa com habilidades de cabeleireira, que eu não era, então eu precisei contratar uma cabeleireira. Isso acontece muito se você já tem um salão ou um espaço, nem que seja na sua casa, e as suas clientes começarem a pedir por um colorista, por exemplo, por alguém que faça mechas, por alguém que faça coloração. Isso é uma habilidade específica, um colorista, um especialista em colorimetria, e se você não tiver essa habilidade, ou se você não tiver tempo de fazer isso, tá na hora de você colocar alguém para te ajudar, tá? Isso é um serviço que agrega muito junto com o mega hair, essa parte de cor. Hoje eu faço a parte de mechas. Hoje eu tenho uma pessoa que presta serviço para mim, que ela não tá dentro do meu salão, mas ela tá na retaguarda fazendo o que eu peço. Ela faz as cores dos cabelos quando eu preciso, quando eu não tenho tempo. Quando eu tô muito abafada e eu não tenho tempo de fazer as cores, essa pessoa faz para mim, eu já deixo pronto no salão. Porque se eu preciso de alguém com habilidade específica e eu não posso resolver aquilo, eu tenho que colocar alguém para resolver, porque senão eu vou perder dinheiro, tá? Então preste atenção se isso não está acontecendo com você. Essa parte de colorimetria, a parte de química progressiva, selagem, botox, se você não sabe fazer, esse é um serviço que agrega muito junto com o mega hair, então você pode colocar uma pessoa para te ajudar também, tá? Então dá uma olhada em habilidades específicas que você não tenha e que você esteja precisando e procura pessoas que saibam fazer isso, tá bom? E o sétimo ponto que eu vou trazer para vocês aqui agora é até um ponto meio polêmico, porque sempre que eu converso com alguém tem gente que concorda e tem gente que discorda de mim, mas eu vou justificar para vocês porque que eu tô trazendo isso aqui agora, tá? Gente, no momento que vocês identificarem que vocês precisam, eu tô falando que precisa, que é uma necessidade, que vocês precisam descansar ou que vocês precisam tirar férias e o seu salão vai ficar fechado nesse período, tá na hora de você contratar alguém para te ajudar, tá? Eu sei que no início, quando a gente começa a trabalhar, é mais difícil essa parte de descansar. Eu mesma só parei para descansar de verdade depois de anos que eu estava trabalhando com mega hair, depois que eu já tinha uma equipe, mas não subestimem a necessidade que o seu corpo tem de descansar, tá? Você não pode descansar ou tirar férias e deixar o seu serviço parado, principalmente se você tem salão. Você precisa ter alguém ali para manter o faturamento do seu salão, nem que seja o mínimo possível, enquanto você descansa, enquanto você tira férias ou enquanto você se recupera de uma doença, por exemplo. Não há nada de errado em você parar um pouquinho para descansar, para colocar a sua cabeça no lugar, até para você recuperar o fôlego e voltar com todo o gás, principalmente em épocas de festa, que são as épocas que a gente mais dá o máximo de nós nessa parte de mega hair. Por exemplo, Natal, Carnaval, São João, Réveillon, enfim, sempre depois dessa época que, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu salão, que a gente trabalha até de madrugada. Depois dessa época, a gente precisa parar um pouquinho para descansar, tá? Não é errado você parar para descansar, nem que seja um final de semana. Você precisa dar atenção a isso, porque isso foi uma coisa que eu negligenciei muito lá atrás. E eu senti, o meu corpo sentiu. Teve uma época que eu caí mesmo, que eu entrei em estafa de tanto que eu trabalhei e deixei sempre pra lá essa parte de descansar. Trabalhava. Não tinha um dia, trabalhava de domingo a domingo. O meu corpo sentiu, eu adoeci e perdi dinheiro porque eu fiquei parada, tá? Então, se você tá sentindo que isso vai acontecer,
bota alguém para te substituir, nem que seja em um período pequeno, para te ajudar nessa parte do descanso, que é muito importante. A falta de descanso, a falta de sono pode prejudicar demais o seu trabalho. Eu digo isso por experiência própria. Teve uma época que eu não parava, que eu era uma máquina de trabalho, e na hora que meu corpo sentiu, eu caí de vez e nem deu tempo de pensar no que fazer. Então, se você estiver sentindo aí no seu coração, no seu corpo, que você precisa de férias, que você precisa parar um pouco, coloca alguém, prepara alguém para te substituir, para um pouquinho, tá? Não tem nada de errado com isso. O oitavo ponto que eu vou trazer aqui para vocês agora é: pense em contratar alguém para te ajudar se a sua empresa não estiver crescendo, se o seu negócio não estiver saindo do lugar. Alina, mas como é que eu vou fazer isso se a minha empresa não está crescendo? Presta atenção, junto comigo aqui, pense aqui junto e vê se você consegue entender o que eu vou falar. Se você está fazendo tudo certo e a sua empresa não estiver dando certo, se o seu negócio não estiver crescendo, se os seus clientes não estiverem chegando aos montes, que é o que é natural acontecer, talvez você precise contratar alguém para te ajudar, para liberar um pouco de espaço na sua agenda, para você começar a pensar em estratégias de como fazer essa rotatividade, de como fazer o seu negócio crescer. É muito importante que você pense sempre em ações que vão gerar um crescimento de visibilidade para você, para o seu negócio, em ações de captação de cliente, em ações de melhoramento de atendimento. Então, tudo isso faz a sua empresa crescer, faz o seu negócio crescer. Se isso não está acontecendo por falta de tempo seu, porque você não está conseguindo pensar em estratégias, em ações que você deve tomar para isso, talvez esteja na hora de você contratar alguém para dividir um pouco o seu trabalho, para você ter tempo de pensar nessa parte do negócio que você está deixando para depois, tá? Bom, e o nono ponto, e é super importante também, isso aconteceu comigo, eu sofri na pele isso que eu vou falar para vocês agora, é se os seus clientes, se as pessoas que estão interessadas em se tornarem clientes, não estão conseguindo entrar em contato com você, não estão conseguindo fazer contato com a sua empresa, com o seu salão, com você. Eu sofri muito com pessoas reclamando nas redes sociais de falta de resposta, pelo fato das pessoas não estarem conseguindo falar comigo o tempo inteiro. Então foi aí que eu parei, vi o que é que estava acontecendo e coloquei uma pessoa específica para essa parte de atendimento e de primeiro contato, tá? Se você tem suas redes sociais, se você tem o seu telefone profissional lá e você está fazendo a sua captação de clientes, só que os clientes não estão conseguindo fazer contato com você, porque na hora que eles te procuram, você está ocupado com outra coisa e não está conseguindo atender para pegar aquele cliente, para que está errado. Tá na hora de você colocar aí uma pessoa para te ajudar nas redes sociais, uma recepcionista ou alguém que faça esse primeiro contato, faça essa triagem para conseguir captar esse cliente para você. A 11ª dica é quando você precisar de mais do que um freelancer, tá? Olha só, a contratação de freelancer ou de MEI ou de algum serviço temporário pode te ajudar muito, por exemplo, em épocas de festa, Carnaval, São João, Natal, quando a gente precisa de um serviço de cabeleireiro e a gente contrata aquela freelancer para ficar só na época daquela festa. Porém, quando você estiver precisando de mais do que isso, quando você estiver precisando que a pessoa passe mais tempo do que aquele pouco tempo que você contratou, pode ser que esteja na hora de você contratar aquela pessoa mesmo, tá? Freelancer é muito bom quando você precisa de uma cabeleireira para quebrar um galho em um momento que você esteja bastante ocupado, algum colorista que vai atender a sua cliente em um dia só, alguém para te ajudar na confecção, em alguma semana que você esteja muito ocupada, enfim. Vai chegar um momento que você vai sentir que você precisa daquela pessoa por mais tempo do que aquele tempinho que ela está prestando aquele serviço para vocês. E lembrem que essas pessoas, esses freelas, essas pessoas
que você contrata temporariamente, eles trabalham para eles e não para você. Então pode ser que em algum momento você precise e eles não estejam disponíveis. O que vai ser diferente quando você contratar, que aquela pessoa tem a obrigação de prestar aquele serviço para você. E o 12º sinal e o último de hoje é quando tiver trabalho suficiente no seu salão, no seu estúdio, para manter um funcionário e ainda sobrar um pouco de dinheiro. Quando você tiver trabalho suficiente para pagar um funcionário sem ter muita preocupação se você vai ter dinheiro no final do mês para pagar aquele funcionário ou não, tá na hora de você pensar em contratar alguém, tá? Se tem trabalho, se tem demanda, se tem procura, se as clientes estão pedindo, não tem por que você deixar isso para depois, se agora o seu trabalho paga aquele funcionário. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas desse vídeo. Eu sei que são coisas mais internas, mais de parte administrativa do nosso negócio, mas é muito importante, principalmente para quem está começando agora, para ter uma noção de expansão do negócio. Então eu espero que isso tenha acrescentado aí na vida e no trabalho de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até já!